Então vamos conversar do aumento recente que o STF cedeu e que o Temer sancionou, 16%, e também conversar um pouquinho sobre os resultados e custos desse judiciário que a gente tem, porque assim, cara, tem certas coisas que fazem até a pessoa mais calma, polida, equilibrada, zen do mundo, olhar pra alguma coisa e falar: bicho, vai se fuder, cara. Então vamos conversar do aumento, o que ele é, custos, o toma lá da cá que rolou com auxílio moradia e tudo mais, e depois vamos conversar um pouco sobre essa maravilha, esta teteia, esta coisa linda que a gente tem, que é o judiciário brasileiro. Então, só pra você ter uma noção, caso você não sabia antes, e se você não sabia antes, eu tô te contando agora, desculpa que eu estraguei teu dia com isso, mas é meio que o meu trabalho, se você parar pra pensar, é um pouco depressivo isso, mas enfim. O STJ se concedeu um aumento de 16% que o Temer deu ok, né? Ah, pode passar aí, né? Até porque se ele não desse o ok, você pode pensar que assim, o STF, aliás, pode fazer passar algumas coisas assim que poderiam prejudicar o Temer, algumas coisas assim, já que, né, foro privilegiado, então o STF controla julgamentos de Temer e aliados, então, né, você tem uma possibilidade de chantagem. E não tô dizendo que está acontecendo, ninguém tá acusando nada de ninguém. Eu só tô dizendo que se você quisesse fazer, você pode, ok? Fora o fato de também que o STF pode embargar qualquer coisa que o Temer faça ou qualquer presidente faça, porque eles podem, o STF decide alguma coisa e embarga, não gostou? Chora! Você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Enfim, o Temer deixou passar isso aí, supostamente em troca de que o auxílio moradia seria retirado, já vamos entrar nisso aí, mas o custo total desse novo aumento aí que o STF se concedeu é que também tem umas merda pra falar do STJ aqui lá na frente, tá zoando as coisas um pouco, eu não tenho dormido muito bem nos últimos dias, mas enfim... esse aumento que o STF se concedeu impacta em várias carreiras, porque tem várias profissões, bom, não é profissões, né, mas várias carreiras de servidorismo público que tem o seu salário atrelado ao salário do STF. E isso causa um efeito cascata que é meio difícil de calcular, mas tá aí entre 4 e 5 bilhões de reais. Eu digo meio difícil de calcular porque o Estado nem sempre sabe o que vai acontecer essas contas, sabe? Não que seja uma surpresa. Sabe? Que surpresa, né? O Estado não sabe fazer contas direito. Espero que não seja muito surpreendente pra você, que nem a gente tá montando aqui uma pauta também sobre a falência dos estados, e daí eu fiz uma pergunta super simples: qual é o déficit dos estados no Brasil? E aparentemente o número que a gente tem é de 2015. Aí você fala, não, eles não sabem de 2016 e 17, não tá calculando ainda. Então você tá, tipo, sempre 3 anos no passado, alguma coisa meio estrovenga assim, presumivelmente talvez por falta de salário, né, dos caras, né? Deve ser isso, claramente, 37 mil ou sei lá quanto. Não era suficiente, mas eu divago. O ponto é, isso vai dar um gasto de 4 a 5 bilhões de reais aí, parte na União, né, 1,7 na União e 3,5 nos estados que já estão falidos. Você tem já estados vários que estão falidos, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, vários estados numa situação também muito crítica, e isso também bate com aquele negócio que eu tô avisando há, sei lá, o que é uns 2 anos, né, que o Brasil já tá chegando numa situação de falência, e você vai sempre ter as corporações, né, os grandes interesses dentro do estado, e aí não é só a bancada agro, a bancada industrialista, etc., mas a bancada funça também, a bancada judiciário também, né, que não é bancada, mas enfim, pode atuar como se fosse, se quisesse, né, tentando conseguir o seu, e isso significa que eles vão conseguir o deles e você vai ficar sem. Então, se você depende de serviços do Estado ou de salários do Estado, isso é uma coisa que eu venho avisando há, sei lá, 2 anos, provavelmente, talvez mais, vá se organizando para não se depender disso, porque vai acabar. Então, a gente tá vendo já claramente isso acontecendo agora. Estados que já estão falidos ou que estão indo na direção da falência vão ter mais essa estrovenga de gastos para pagar, e daí quem usa os serviços disso, ou você que recebe um salário desses, pode ficar esperando, né? Porque o desembargador lá precisa ganhar um pouquinho mais, tadinho dele, né? Esse tipo de coisa pode acontecer aí. Mas aí tem aquela conversa, não, mas é que isso era pra substituir o auxílio moradia. Tinha que acabar o auxílio moradia e acabou. Não é trocar um pelo outro, é corta os dois. E depois saiu uma manchete também que tinha uma frente, né, de grupos dentro do judiciário que na verdade queria os dois. E aí você fala, você quer um café também?
Você quer o meu rim logo? Toma o meu título de propriedade da minha pessoa, logo decreta isso, fica mais claro, é menos papelada, sabe? Alguma coisa bizarra, assim. Não, os caras queriam usar isso. Não, tinha que cortar o auxílio moradia e acabou. Por que existiu o auxílio moradia? Porque o judiciário está defasado nos seus aumentos, coitado dele. E para isso a gente precisa reconstituir. Então criou-se o auxílio moradia, R$4.300, a título de alguma estrovenga lá, nome jurídico que ninguém liga honestamente, mas que significa que nem sequer paga imposto de renda. Né? Quer dizer, como se o funcionário público pagasse imposto de renda, porque ele recebe de imposto, né? Como é que um cara que recebe de imposto paga imposto? Mas enfim. Quer dizer, até isso os caras falaram, não, a gente não precisa nem pagar imposto, né? Fizeram isso pra, né, cobrir essa falta de aumento. Ah, vai te catar, mas enfim. Fizeram isso e aí fizeram a negociação. Não, é o seguinte, né? A gente, STF, vai derrubar o auxílio moradia se o Temer sancionar, né? Aí fica elas por elas, certo? Errado. Auxílio moradia custava 437 milhões de reais. Esse aumento dá entre 4 e 5 bilha. Então é uma diferença de 10 ou algumas pouquinho mais vezes entre o dinheiro que está sendo pago. Então não é elas por elas. Fora que tem um outro detalhe que eu não vi sendo comentado até agora. Também que tanto assim, eu não estou honestamente tanto acompanhando política brasileira agora, porque eu estou mais numa fase de construir coisas aqui no canal, mas eu não vi esse ponto sendo feito, que é o que se trocou foi uma coisa que pode ser cortada mais ou menos a qualquer momento, que era o auxílio moradia, que você pode só falar, vamos cortar aqui, o Brasil tá falindo, né, déficit de 160 bilhões de reais, possibilidade de falência real, estados falidos, salário atrasado, tá, um monte de coisa bonita assim, né, então a gente pode cortar isso aqui, você troca uma coisa que você poderia cortar por uma coisa que você não pode cortar, que é salário de funcionário público, você não pode cortar isso, não pode voltar, é extremamente complicado, só se o governo entrar em situação de calamidade fiscal total, enfim, tem um termo jurídico pra isso também, mas ninguém se importa honestamente, mas você tá trocando uma coisa que seria meio incerta e uma coisa garantida. Então, mesmo que fosse o mesmo valor, ainda assim é um feudinho econômico que os caras estão ganhando, porque agora você tá ganhando mais certeza, que você falou, ó, você vai ter que ajustar, não vai ajustar aqui no meu salário de quase 40 mil, não, vai ter que ajustar ali, aí, ó, você lá, você que se vira, eu aqui, ó, eu vou dar a liminar aqui de como vocês vão resolver, entendeu? E se tiver alguma disputa, pergunta pra mim que eu decido. Aí fica bom, né, meu filho? Minha, não. Queria agradecer o judiciário brasileiro, só uma pequena tangente no vídeo, agradecer o judiciário brasileiro por fazer esse enorme serviço de mostrar para as pessoas o que o Estado realmente é, né? Facilita muito o trabalho de nós libertários. Mas esse é o momento que os caras receberam. Aí você fala, mas Rafael, mas assim, vamos ter quem sabe uma noção de quanto custa o judiciário brasileiro? Porque será que isso é normal? Né? Não é. O Brasil gasta 1,3% do seu PIB com o judiciário. Os Estados Unidos gastam 0,14% e a Alemanha gasta 0,32%. Então os Estados Unidos gastam 10 vezes menos que a gente e a Alemanha gasta 4 vezes menos que a gente. Aí você fala, mas é que a Alemanha e os Estados Unidos é país desenvolvido, sempre tem essa eterna muleta. Eu odeio esse argumento. Quando você fala assim, não, mas isso deveria funcionar assim. Alguém fala, não, mas é que aqui é Brasil. Tá bom, vamos comparar com outro país bem Brasil. Argentina, pode ser? América Latina também, mesmo estrovenga. Eles tiveram o Perón, a gente teve Getúlio Vargas, tá bom, né? Um ou outro, mas tá os dois abraçados na privada, pode ser. Quanto custa o judiciário deles? 0,13. 10 vezes menos que o nosso. Então, não é normal. O judiciário brasileiro já ganha uma putalha de uma grana e agora vai ganhar uma maior ainda, né? E aí, a gente que critica aqui tem que ficar até com uma preocupação de que, quem sabe, você faz um vídeo falando disso, toma um processo por, sei lá, ataque à honra. Porque isso pode acontecer. Esse que é o maior bizarro, certo? Eu suponho que talvez o canal tenha um alcance tanto que se tomar uma coisa dessa vai ser pior do que nada, mas ainda tem que ter essa preocupação, porque alguém pode inventar isso, basta um, né? Pra falar, não, mas aí seu comentário atacou a minha honra, vamos tomar um processo aqui. Você pode sofrer esse tipo de coisa. E falando de processo, o Brasil é o país do processo que não anda, né? Você tem a média de 4 anos para uma ação de cobrança, aí você fala, me pague. 4 anos depois, tá aqui. Isso se não for precatório, uma coisa que o Brasil tem, alguns outros países tem, mas não é normal no mundo. Quem não sabe o que é precatório vai procurar, a gente talvez faça um vídeo, alguma coisa assim, mas se prepare para ficar desfudelado da cabeça, porque é um negócio que, como é que é possível? Mas enfim, fora isso, você tem aqui no Brasil 525 processos judiciais por pessoa contra, na Alemanha 123, Suécia 111, Áustria 95 e Israel 96. Isso tem a ver com lentidão do judiciário, vai empilhando, e também por uma legislação que incentiva você a litigar. Porque, né, como você tem um grande grau de arbitrariedade, e como eu já fiz um vídeo lá sobre a Constituição lá atrás, um monte de termos e frases e coisas na Constituição foram feitas ambíguas já para passar mais fácil,
Você pode protestar basicamente qualquer coisa. Processa qualquer coisa, sei lá, processa a gravidade, foda-se, vai que você ganha. Entendeu? Dependendo da causa, dependendo do juiz, você nunca sabe. Então você incentiva a ter uma super judicialização de qualquer coisa, atravanca o troço inteiro de julgamentos, mas deve ser por causa disso que os caras precisam de aumentos, né? Tem muitos processos. Deve ser isso o problema, vamos confiar. Mas você pode falar, mas Rafael, no Brasil existe arbitragem, existe a lei da arbitragem, que diz que um contrato pode ter uma cláusula de arbitragem em que um árbitro escolhido entre as partes de maneira prévia solucionará uma disputa jurídica, um conflito entre as partes, e essa decisão tem poder de lei. Olha que coisa bonita. E daí você, né, não precisa ir nos tribunais, né, porque já estão atravancados, você pode resolver essa arbitragem. Aí vai o STJ e derruba parte dessa, porque falou, não, consumidor não vale. Quando é contrato entre empresas, beleza, mas se o cara é consumidor, aí não vale essa cláusula de arbitragem, não tem valor. Parece que o cara tá querendo acabar com a concorrência quase, né? Não tô dizendo que tá querendo, mas você olha e fala, mas qual é o... Não, porque a outra parte é mais fraca. Não assina o contrato, então, Qual é o problema? Não entendo o negócio. Mas o que acontece? Derrubar essa cláusula de arbitragem, ou seja, vai mais processos, inclusive processos super simples que poderiam ser resolvidos na arbitragem, que seria uma coisa quase trivial, vai tudo pra justiça lá, um monte de coisa que você pode protestar e encher o saco e ver se cai no juiz e ver se o juiz concorda com você e apelar infinitamente, como você pode fazer na justiça brasileira, atravancando outros casos importantes, como por exemplo homicídio e estupro, que recursos são escassos, né? Então, quando você joga esses processos para dentro, processos realmente importantes vão ficar para trás. Aí o que acontece? Bom, aí isso não só atravanca a justiça, como isso também recompensa de novo, incentiva litígio. Incentiva que você fale, bom, na dúvida, né? Na arbitragem o negócio seria mais rápido, então se eu tentar fazer palhaçada não vai dar certo. Agora, como na justiça tem um custo alto, tal, vai levar um monte de coisa, eu posso tentar fazer uma chantagem processual aqui, eu posso tentar fazer um negócio, e isso qualquer uma das duas partes pode tentar fazer, de usar isso para forçar o outro a fazer um acordo, alguma coisa assim, ou enrolar, ou inclusive incentiva também comportamento filho da puta, porque você sabe que vai demorar um monte. Se você fizer alguma cagada ali, você pode apelar isso na justiça e ir tocando pra frente, ao invés de uma cláusula de arbitragem, tomar na cara e acabou. Então, como você sabe que você consegue enrolar a decisão, incentiva-se um monte de comportamentos desonestos, pra dizer o mínimo, e você tem esse problema aí. E, finalmente, a gente tem um caso bonito. Esse aqui é o caso, assim, dava pra fazer quase um stand-up pra zoar o Estado com isso. Eu falo isso em quase todo vídeo, né? Um dia eu devia montar um stand-up libertário. Talvez eu esteja com essa ideia, talvez eu esteja só falando isso só pra jogar um verde e ver se a galera compra a ideia ou não. Mas, enfim, pode ser só uma suposição. Mas o ponto é, neste dia lindo DataVenia de hoje, um caso de 123 anos de idade está sendo julgado. O Palácio Guanabara. O que aconteceu? Teve o golpe militar, e sim, foi golpe, em que um grupo armado foi lá e tomou o controle do Estado e falou pra todo mundo... Shh, aceita, porque isso é literalmente a história de qualquer fundação de qualquer estado, tá? Só se você conhece algum estado que não foi fundado assim, que teve consenso 100%, me avise, porque eu vou adorar conhecer essa história. Mas enfim, eles foram lá, tomaram o estado e falaram, agora o Palácio Guanabara é nosso, família monárquica não é mais de vocês. Aí a família monárquica falou, não, devolve. E entrou pro processo. Agora imagina, essa é a noção de justiça e tem gente que acha isso normal. Um grupo militar vai lá, toma controle de um estado, toma sua propriedade e fala, ó, se você não gostou, você pode entrar com um processo no meu tribunal, e daí eu vou ver. 123 anos depois está sendo visto. E agora, né, os herdeiros, tata, tetra, sei lá, mega netos, não querem nem mais o palácio, eles querem uma indenização. Agora imagina o tamanho da indenização que vai ser julgada disso. Qual o valor de um palácio com todo esse valor histórico, intangível, etc., mais, sei lá, danos morais, mais todas as coisas que você pode colocar, mais juros que isso deveria ter sido pago 123 anos atrás. Qual o custo disso? Mas peraí, não precisa se preocupar, porque provavelmente não vai ser pago, como eu falei, vai demorar um monte, você pode apelar um monte disso aí, depois vai pra precatória, depois vai pra aquilo, vai pra isso, não se preocupa, você não vai pagar essa conta. Mas isso está sendo julgado hoje, 123 anos! Depois, a justiça eficiente que nós temos no Brasil, que claramente estava precisando de um aumento aí para funcionar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.